nós precisamos entender que Deus tem planos, que Deus tem alvos, e essas metas, elas precisam ser perseguidas. Mas só serão perseguidas se forem discernidas. Agora, quem sabe aquilo que Deus está sinalizando, vai ter combustível 45 anos depois, como Caleb, para dizer, eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus não lida só conosco por atacado. Ele lida conosco também como indivíduos. Não apenas em relação ao chamado, a dons ministeriais, né, ou os dons do Espírito Santo, áreas de graça e como Ele deseja nos usar. Mas Deus pode fazer promessas para um que não fez para outro. Deus pode realizar coisas na vida de um que talvez não vá fazer exatamente o mesmo na vida de outro. Porque Deus não trabalha apenas conosco enquanto o pacote da raça humana. Ele tem questões que são generalizadas, mas Ele tem questões personalizadas. E um exemplo, né, disso para mim é Josué e Caleb, que receberam uma promessa pessoal. Uma geração inteira que sai do Egito. Ela é responsabilizada por Deus por uma atitude de incredulidade e diz, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Deus diz, a não ser Josué e Caleb, porque perseveraram em me seguir. Deus fala, inclusive, mais até sobre Caleb do que do próprio Josué, que iria liderar o povo a possuir a terra prometida. E em Josué, no capítulo 14, eu quero ler com vocês dos versos 10 a 14, nós temos agora o Caleb falando o seguinte, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Você pode repetir comigo, como prometeu? Ele está fazendo alusão a uma promessa. Ele diz, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. De novo, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou. Deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse camarada, 45 anos depois disso, eu estou mirando uma promessa pessoal que Deus me fez. Não só que eu entraria na terra, mas que Ele me deu um monte mais difícil. Aquele do qual todo mundo disse que era impossível e que eu criei em Deus. Só não pude tomar posse na época pela incredulidade deles. Isso aqui é meu. Faz 45 anos que eu estou crendo. Faz 45 anos que eu estou esperando a promessa. Né? E com a graça de Deus eu vou tomá-lo. E a Bíblia diz que assim foi. Muitas vezes nós temos elementos, né, que são muito pessoais. Deus pode prometer para um algo diferente do que prometeu para outro. Que diz respeito não só ao propósito de cada um, mas a atitudes que cada um de nós pode ter diante dele. E não só o grande alvo da vida cristã, mas essas sinalizações pessoais, elas também devem ser perseguidas. Nós precisamos aprender, né, a gastar tempo com Deus, não apenas entendendo o que a palavra nos aponta como direção genérica para todo mundo, mas aquilo que é direção individual. Quando você lê a Bíblia, tem uma declaração lá, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura. Significa que cada um de nós vai pisar em todas as nações para fazer discípulos, que cada um de nós vai pregar para toda criatura que está no mundo, enquanto indivíduos não. Isso é o cumprimento do que nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, coletivamente podemos fazer. Mas enquanto indivíduos, às vezes nós podemos querer ir para uma área geográfica e o Espírito Santo dizer, não é aí que eu quero você é lá. Um exemplo disso está em Atos 16, quando o apóstolo Paulo intenciona, põe no seu coração que ele queria pregar na Ásia. Não acredito que Paulo estava errado, não acredito que era falta de percepção espiritual, porque no futuro a Ásia seria o palco principal do ministério de Paulo, talvez ele já tivesse um direcionamento, só que a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não basta apenas saber o que deve ser feito, nós precisamos discernir em Deus como e quando. E naquele momento, quando ele tenta pregar na Ásia, a Bíblia diz o Espírito de Jesus o impediu. Eles tentam contornar a Bitínia, vamos então começar a comer pelas bordas, como diria, pela beirada, como se faz com migal quente, como diria o mineiro. E, de novo, o Espírito de Jesus não deixou.
O apóstolo Paulo vai orar e ele acaba tendo uma visão de um jovem da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É a partir desse momento que antes de entrar na Ásia, o apóstolo Paulo vai entrar na Europa. E porque ele obedeceu a Deus, o evangelho chegou a todos nós hoje no mundo ocidental. No futuro, a Ásia se tornaria o palco principal do ministério de Paulo, mas não naquele momento. E nós precisamos aprender a entender o que é que Deus tem para nós e seguir e perseguir essas direções. Mesmo que as coisas não aconteçam no tempo e no formato que nós esperamos. Em agosto de 1993, me mudei para Curitiba, por uma clara direção de Deus, de que aqui deveria ser a base do nosso ministério. Eu fiquei morando aqui 5 meses, e Deus nos levou a Guarapuava, para o interior. Acreditava que ia pastorear ali por 1, no máximo 2 anos, fiquei 9 anos. Antes de voltar a Curitiba, ainda tive um direcionamento de Deus de passarmos por Irati, onde plantamos a primeira alcance. Ainda fiquei ali mais 2 anos e meio. Eu voltei a Curitiba cerca de 12 anos depois para completar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E muitas vezes você precisa entender o que é que Deus tem, né? A minha e a sua vida não vai ser guiada pelos outros. Nenhum de nós, mesmo que cremos nos dons do Espírito, acreditamos que profecias devam dirigir a vida de ninguém. Mas quando você tem clareza de entendimento do propósito de Deus, normalmente ele será confirmado por palavras proféticas. E eu lembro quando estava em Irati, aonde eu ia pregar pelo Brasil e o mundo, as pessoas me diziam, você sabe que Deus está te chamando para a capital do seu estado. Você sabe que você tem no máximo 2 anos para mudar Curitiba. Você sabe isso, você sabe aquilo. Dizia, eu sei. E essas confirmações vão trazendo no seu coração clareza. Nós precisamos entender que Deus tem planos, que Deus tem alvos, e essas metas, elas precisam ser perseguidas. Mas só serão perseguidas se forem discernidas. Agora, quem sabe aquilo que Deus está sinalizando, vai ter combustível 45 anos depois, como Caleb, para dizer, eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Quem está entendendo, diga amém.